Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Tap Gameplay e hoje estamos aqui trazendo nosso 19º episódio de Oddmar. E nesse episódio nós vamos para a nossa fase 4 para ver se nesse episódio nós conseguimos terminar a saga de Oddmar aqui no canal. Eu fiquei sem fazer vídeo por alguns dias por causa que eu tava doente, então né, já vamos começar a fase 4 de Oddmar. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e notificar teus amigos. E se vocês querem que eu continue, na verdade não quero que eu continue. Se vocês querem que eu traga mais vídeos de jogos, de primeira, jogos diferentes como Oddmar, deixa aí nos comentários. Estou adorando jogar Oddmar, está muito bom. De 1000 episódios falando ainda. Que o Oddmar é muito bom. E se vocês querem o jogo o que eu ia falar mesmo? Já aconteceu com vocês, vamos falar uma coisa, esquece. Então eu coloco aqui o meu machado. Deixa eu voltar ali pra baixo. Você quer falar uma coisa e você se esquece de tudo que você ia falar? É, isso aí é que acontece com todo mundo. Tá, então vamos continuar, não tem mais nada aqui. Vamos continuar aqui, né? Vou ver o escudinho aqui, brilhando. Tá. Vamos ver se nós terminamos a série nesse episódio de Oddmar. Nem sei quantos episódios já fizemos. Volta. Eu não quero morrer já. Olá, mercador. Como vocês estáis? Como estáis? Meu Deus, falta muita coisa pra comprar ainda. Tá, eu vou comprar essa espada. Vou comprar essa espadinha aqui. Daí nós já completa todas as espadas. E na próxima eu compro esse escudo de 400, depois eu compro de 600 aí. Tá, peguei um checkpoint. Pode matar agora. Eu vou testar esse. Eu tô com essa coisa ruim. Eu vou dar o do Thor, que é bom. Do Thor eu gosto mais. Tem esse vento aqui. Tá, vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Dá pra ver que essa fase é chatonilda. O que eu fiz agora? Vamos ver que essa fase é chatonilda e por que eu voltei? O que tem que fazer? Pode matar aí. Pode me matar que eu não sei o que tem que fazer. O que tem que fazer aqui? Não, foi pra cá? Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá muito ruim. Vou pegar uma das espadas que eu mais gosto, né? Que é essa daqui. É essa daqui. Tá, vamos descer. Porque não dá pra descer por ali. Toma. Ah, dá pra quebrar. Gostei. Aí. Aí. Pega o escudo. Desce. Mata. Mata. Sai daqui da bomba chato. Passou, não sei como. Tá, até agora tá dando bom. Está dando bom até agora. Tá, morre você. Que vai ter coisa aqui? O que tem aqui? Eu não tô entendendo essa fase não. Eu não tô entendendo essa fase não. Tá cheio de lugar secreto.
Tá, pega moeda. Só tem moeda aqui, né? Coisa mais estranha. Mas é porque as últimas fases é mais estranho que tudo. Se falar que essa fase não é estranha, tá mentindo. Tá, não tem nada pra lá? Que pode ter. Olha aí, ó. Como que eles acertam esses balas aí? Tá, primeiro eu vou aqui. Pegar essa moeda. E claramente tem coisa ali, ó. É... Ih, tem coisa lá por baixo. Tem coisa aqui mesmo que não tem nada. Ih, tem coisa aqui. Tá, eu não tô entendendo nada dessa fase. Tem coisa aqui. Você tá louco mesmo? Vai pra longe. Morre. Ui. Eu não já passei por aqui. Meu Deus do céu, ó, perdi uma. Perdi uma. Não sei nem o que tem que fazer nesse lugar. Não entendi nada dessa fase. Fase de louco. Ai, ai, fase de louco. Fase de louco. Qual que é a fase de louco, né? Tem coisa pra cá. Sabia. De novo? Que isso? Parece que tá repetindo tudo essas coisas. Ó, tem coisa aqui pra baixo. E é pra cá que tem que vir. Meu Deus. Aqui! Nem vi ali, ó. Que ali. Não entendi nada dessa fase. Essa fase mais louca do mundo. Espero que nunca mais volte nessa fase. Que eu não entendi foi nada nessa fase. Tá, completamos a fase 5. Vamos para a fase 6. E vamos entrar aqui na fase 6 de Oddmar. Vamos ver como que é. Tá, já começou bueno. Já começou bom. Já começou bueno com um mercador aqui na frente. Eu vou comprar esse escudo. Só vai faltar mais um de 600. Tá, coisa. Comendo burro, um franguinho. Porra, demais. Tá, eu caí aqui. Que é isso? É, Deus, tem que bater 2 vezes. Assim? Meu Deus. É difícil daqui. Isso aqui quebra. Que isso? Eu nem vi. Eu depois eu fui ver que esse bicho anda. Morreu. Obrigado, Sócrates. Meu Deus do céu. Corre! Deixa esses bichos pra trás. Meu Deus do céu. Esqueci que esse bicho não pode fazer aí. Olha aqui. Cai tudo, meu Deus do céu. Perdi todas as coisas. Ih, pessoal, perdi tudo. Pelo menos peguei um checkpoint agora. Ah, pensei que ele ia rápido também. Pelo menos pegou o escudo de volta, isso daí é ótimo. Tá, esse aqui era pra quebrar. Eu vou arriscar. Pera, vai. Não, meu Deus do céu. Ai, que me deu uma facada ainda.
Toma. Toma. Tu vai morre. Pega esse escudo. Pega essa vida. Desce devagar. Vou fazer essa fase devagarinho. Até agora não tô achando meio difícil. Tô achando dificinho. Pega esse checkpoint. Eu não vi essa coisa. Corre daqui. Aqui. Quebra. Desce tudo. Sai correndo. É a primeira ainda. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, que difícil. Meu Deus do céu, essa fase vai ser difícil. Vai ser muito difícil essa fase. Então, né, adianta reclamar que eu sou muito ruim. E quem não falar que eu não sou ruim, o Mar tá mentindo. Eu sou horrível, pessoal. Pega esse põe de uma vez. Peguei nada lá em cima. Ainda não acredito que esse daqui desceu. Ai, meu Deus, quebra isso aqui. Tô aqui. Quebra essa coisa, que legal quebrar essa coisa. Tá, de volta aquelas cordas. Não, meu dinheiro. Eu preciso desse dinheiro. Dá isso daqui. Pulha. Não entendi nada. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Não entendi nada. Desce. Que é isso? Dobrou 2 bichos. Peguei. Pega. Tá, pessoal, eu não entendi nada dessa fase. Está muito difícil essa fase. Eu não consigo pegar nada dessa fase. Não consigo pegar nenhuma coisa até agora. Não consigo pegar moeda. Essa fase é muito difícil. Tem que ser, né? E eu não vi essa coisa aí. Ui. Desce. Quando também quebra, eu não sabia. Tá. Que isso? Qual checkpoint? Tô com medo dessa fase. Vai dar medo. Olha, meu Deus do céu, que fase que dá muito medo de tão difícil que é. Acho que nós vamos ficar 1000 anos aqui, que ainda nós estamos na segunda moeda. Eu não vou pegar nada, tchau. Tchau, não vou pegar nada, tchau. Meu Deus do céu. Não tinha pegado esse checkpoint, meu Deus do céu. Tá, como passa a coisa aí? Não tem como. Não tem como passar no meio dessa coisa. Pera aí. Que coisa mais difícil, meu Deus do céu. Não tem nem escudo pra proteção aqui. Se preparem, pessoal, para 1000 mortes, 1000 derrotas. Meu Deus do céu. Não, ninguém passa daqui de primeira. É impossível não passar daqui de primeira. É impossível. Olha isso. Faz a coisa, por favor. Isso daqui é muito difícil. Eu quero um checkpoint, por favor, me dá um checkpoint, não! Meu Deus. Não, 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 não. É muito difícil. Meu Deus do céu, que fase mais difícil. É impossível não tomar dano, meu Deus do céu. Essa fase é muito difícil, eu nunca vou passar. Tô até cantando, porque é muito difícil, olha isso. Só perdendo uma vida ali pra passar essa parte aí. Olha isso. Não, 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 não dá, não dá, não dá. Não dá, pessoal. Meu Deus do céu, que fase mais chata. Ui, meu Deus do céu. Culpa daqueles bichos chatos empurrando nós aqui pra baixo. Olha isso. Esse jogo está roubando. Eles criam um jogo tão difícil. Uma pessoa paga esse jogo pra ficar brabo. E eu sou um deles.
que paga o jogo pra ficar brabo que nem um loucura. Eu estou muito brabo por causa desse jogo. Esse jogo tá loucura. Eu não acredito que eu passei essa parte. Morri. Não morri. Tô cantando as músicas aqui. Vai. Olha isso. Eu não acredito que eu não tinha visto daqui. Eu não tinha visto esse escuro, pessoal. Meu Deus do céu. Acaba. Meu Deus do céu, é muito difícil, pessoal. Que coisa mais difícil essa coisa. Que fase mais chata. Meu Deus do céu. Quem que faz isso daqui de primeira? Meu Deus do céu, que fase mais difícil. Que fase chata. Eu já estou ficando brabo com essa fase que é tudo uma mentira. Essa fase é mentira, eu não paro de cantar. Pessoal, não ganho mais nada nesse jogo. Só vou perder. Olha isso, é impossível não tomar um dano ali. E esse de no final não pula. Esse jogo tá de brincadeira com a minha cara. Eu estou ficando brabo e quando eu fico brabo, vocês não vão parar. Esse jogo, eu vou quebrar esse jogo. Esse jogo tá roubando. Eu vou quebrar esse jogo. Tá, vamos fazer paz e tranquilidade. Não vou falar mais nada em 5 segundos. Vamos concentrar. Nada de brabeza. Concentração. Concentração. Passei! Eu não acredito que consertou, que esse jogo ouviu minhas pressas. Eu não acredito, meu Deus do céu, eu fiquei concentrado e passei essa coisa difícil. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu passei essa coisa muito difícil. Que coisa mais impossível, Oddmar. Meu Deus do céu, vai lá concentrar que eu concentro e eu passo esse jogo finalmente. E agora vamos para o chefe mais difícil do mundo. Vamos para o chefe mais difícil do mundo. And quiet in the chamber. No more goblins. No more monsters. Just silence. The beautiful man-made carvings giving way to the natural forest and its magic. Here was the uneasy place where the worlds joined. It was as if the gods knew one day there would be a just cause for a mortal to travel beyond this place. Oddmar felt at home here. He had spent his life torn between the worlds in his own head and the world of Vikings. This was a place of compromise. Maybe his people could learn from this. Maybe they would no longer destroy and take. Maybe he could truly save them. Not just from death, but from themselves. Loki emerged in front of the gate and said, "Are you here to join your friends, Viking? You know I could use someone like you in my army." I will never join you, Oddmar cried out as he charged towards Loki. He was ready to fight. Do you even think your people want to be saved by you? Said Loki with a mocking smile.
They will march in the army of the God of Chaos. They will be known as the ones who broke down the gates of Valhalla. No more lies, Oddmar bellowed. He would not be manipulated. I have never told you a lie, said Loki confidently. I'm simply predicting your future. Já estamos vendo que vai ser muito difícil derrotar esse bicho. Ele acabou de rir, eu já estou com medo. Eu não vou entender jogar esse jogo. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Olha isso. O que tem que fazer? Eu não sei, já morri. Vou ficar 500 horas para matar esse bicho. Tá? Que isso? Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Tá, ele tem um poder. Ah, tá. Ah, tá. Aqui. 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 Ah, tá. Ele é contaminado. Agora que eu sei. Tá, vamos lá. Meu Deus, que... Pessoal, o que esse jogo tá fazendo? Segundo lá já foi difícil, imagina isso daqui. Meu Deus, eu não sei nem como que mata esse bicho. Para de pular, gorducho. Meu Deus do céu. Pega a vida. Vou aqui. Pula. Pula, macarrão. Tem uma poção lá em cima. Ai, eu não vi que tem outro lado. Como que sobe lá? Aqui. Meu Deus. Toma! Toma! Já tomou um. Meu Deus, pessoal. Sei que eu vou perder. Seja confiante. Ai, eu não peguei. Ele não pendurou na corda. Eu não acredito que ele não se pendurou na corda. Ele não se pendurou na corda. Ui. O que tem que fazer aqui? Meu Deus. Ai não, eu tô coçando meu nariz. E que jogo roubado. Eu não vou ter que fazer tudo isso de volta. Meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer tudo. Meu Deus do céu. Pode pular e fazer qualquer coisa. Que não tem brincadeira não. Ou ruim, não sabe nem jogar esse jogo. Mas é mesmo, só atrapalha mesmo esse bicho. Atrapalhou toda hora quando eu tava lutando com o oddmar. Pega a vida. Sabe aqui? Oddmar não pode nem ser feliz. Chegou a poção. Eu só preciso de um escudo protetor. Ai, não pulei. Aqui. Aqui. Ai, ai. Tá, não vou me coçar. Eu tô aqui me coçando. Vai nessa coisa. Meu Deus do céu. Já foi. Vamos lá, não. Para yes. Vai ficar impossível isso daqui. Eu não acredito que eu fiz isso e eu perdi o escudo. Acabou de ver como que eu sou um burro. Só pra você ver como que eu sou um louco. Eu sou muito ruim, meu Deus do céu. Pega esse escudo uma vez. Pule aqui.
Aqui. Tô completo. Esse bicho vai subindo. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Eu não. O que eu fiz? Oh, meu Deus, eu não acredito que eles vão colocar barreira. Pessoal, já volto. Pessoal, voltei aqui. Eu fiquei louco depois que eu fiz. Porque eles nem vão colocar isso daí. Nem era pra eu ir pra lá. Eu ia subir e eles fazerem esse jogo, fazer assim. Ah, meu Deus, em vez dele fazer o jogo direito, faz assim. Quem que faz o jogo assim? Deus do céu. Ele botaram já no segundo, que eu vi lá que tava já no segundo. E não, esse jogo sempre tem que estar assim, né? Sempre tem que estar mentindo. Chega essa poção uma vez. Eu não gosto desse bicho, que bicho chato. Olha aí, eu tô me... Deixa eu me coçar, seu bicho. Esse bicho não deixa me coçar. Ó, de novo. Morri. 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 Bati. Toma um. Ele mente pra mim. Esse jogo rouba, ele pensa que ele é o golem. Meu Deus do céu! Que, meu Deus, esse é o meu chefe do mundo, dessa história desse mundo. Eu vou ficar muito brabo com esse bicho chato. Bicho chato, meu Deus do céu. Que bicho mais chato. Agora que eu vi que eu quase morri. Ele não vai vir até mim. Não vamos deixar esse bicho trollar nós. Vamos se concentrar. Era pra vir um escudo já, hein? Toma. Ele não vai vir até mim. Por que isso daqui começa a ficar difícil? Ah, meu Deus, eu não acredito ficar lá embaixo. Que coisa mais difícil. Meu Deus do céu, que coisa mais difícil. Meu Deus. Porque já começou assim, nem é assim. Vou mudar tudo esse jogo. Tá que jogo podre. Jogo ruim. Que adianta só se concentrar nesse jogo. Não adianta nada se concentrar. Ainda mais pra esse bicho chato. Esse mago horrível. Meu
Deus do céu. Pra não vou mais jogar esse jogo. Pessoal, não vou mais jogar esse jogo. Eu já tô cansado. Quem que cria o jogo desse jeito? Aí, ó, já mudou tudo. Antes tava tudo cheio de fogo. Agora virou isso daí, né? Ah. Deus do céu. Olha isso. Pedi criar um jogo um pouquinho mais fácil. Deus do céu. Então vai vir até mim. Vai. Vai. Pula. Vai. Pula. Pula abacaxi. Pula abacaxi. Pula. Pula abacaxi. Pula. Pula. Agora eu te dou uma batida. Toma. Não vai vir até mim. Agora eu tenho que me concentrar nessa parte. Porque começa a me coçar, não sei porquê. Ai. O que tem que fazer aqui? Meu Deus! Para me coçar. Ah, meu Deus do céu, não chega, pessoal. Eu chato que não tem checkpoint. Que jogo chato. Que jogo chato. Que jogo chato. Meu Deus do céu. Se eu tiver esse controle na tela, vai ser bom. Deixa eu ver se eu ganho com esses controles na tela. Que não foi? Tá. Tô concentrando, pessoal. Que agora ele vai? Meu Deus! Por que
vai? Meu Deus do céu. Olha só. Agora esse bicho vai, meu Deus do céu. Cansei. Cansei de fazer isso daqui. Cansei de tentar passar essa fase. Cansei. Chega. Se eu não conseguir passar agora, eu não jogo mais esse jogo. E acabou a série. Tá jogando um jogo que eles colocam pra ser impossível. Olha, já no começo tem tudo isso. Nem é assim. Meu Deus. Tem pessoa que fala que isso daqui é fácil. Olha o jeito que esse bicho anda. Meu Deus. Uma vez ele não vai, outra vez ele vai. É chata. Tem graça o jogo desse jeito. Chegamos até aqui. Vai depois acontecer essas coisas aí. Meu Deus. Chegamos até aqui para depois acontecer essa porra dessas coisas, esses podres desse jogo. Tá. Pode ser fácil, depois fica impossível. Tem que dar mais 2 marretadas nesse bicho ainda. Imagina o final desse bicho. A dificuldade que deve ser matar esse monstro podre, ruim. Se no começo é difícil, imagina no final. Ó, agora ele vem, né? Agora ele vem. Isso que não tem graça. Ele não vem, depois ele vem. Ah, meu Deus. Agora tu vem, né? Chega. Acabou. Cansei. A série termina por aqui. Cansei. Matamos esse bicho, acabou. Acabou. Agora eu vou resumir toda a coisa pra vocês. Acabou. Chega de tentar matar esse bicho. Esse foi o vídeo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Cansei de tentar matar esse bicho. Espero muito que vocês tenham gostado da série. A gente vê no próximo vídeo. E até outro dia. Tchau, pessoal. Vikings, the greatest warriors ever known, feared and admired across the realm. Ready to fight once more for the glory and prosperity of their people. This particular village was home to 2 young Vikings, Vasker and Oddmar, destined for greatness by decree of the gods themselves. Unfortunately, the gods did not tell them of this plan. Just as he had countless times before, Oddmar farewelled his parents. They always returned to him. This time was different. The villagers were bewildered by the sight of Oddmar's newfound powers. Would these powers help Oddmar redeem himself as a Viking? Perhaps Oddmar could become a great warrior just as his... Years passed, and the Viking warriors continued on their pillaging voyages and grew ever richer. The Viking chief was proud of his people, but he was greedy, single-minded. He
wished to expand his village, regardless of the consequences. The chief despised Oddmar. He'd never fought for his village and survived off their scraps. But the chief would tolerate this behavior no longer. Oddmar would have to single-handedly loot the forest, burn it to the ground, so their village may prosper. And if he refused, he would face the same fate as his old friend Vaska. After being ridiculed by his village, Oddmar ran home to his hut. Oddmar felt hurt and lost. He loved his people, but he couldn't be what they wanted him to be. Perhaps he thought he wasn't a true Viking. Maybe some sleep would do him good. Oddmar couldn't believe his eyes. At his side was his long-lost friend Vaska. And in front of them stood the hallowed gates of Valhalla. "Wait!" cried Oddmar, as his old friend stepped into the light. In front of Oddmar appeared a strange apparition, a forest fairy. She condemned Oddmar's selfish ways and his squandered potential. He had let down those closest to him. He did not deserve a place in Valhalla. But she offered him a deal, a great power. If used correctly, perhaps he could earn his place in Valhalla, but at a price. Oddmar woke up with excitement. What a strange dream. It felt so real. And how did this pouch get here? Was this what he saw in his dream? He looked inside the bag. A mushroom? The villagers were bewildered by the sight of Oddmar's newfound powers. Would these powers help Oddmar redeem himself as a Viking? Perhaps Oddmar could become a great warrior just as his friend Vaska was. But is destroying the forest the right thing to do? There was loud commotion in the crowd. "Oddmar!" roared the chief. "You dare to bring this cursed magic to our village? This is a new low. Death on the battlefield is too noble a fate for you. Perhaps the Kraken should teach you a lesson at the bottom of the sea. You can't hide from the gods, Oddmar!" The chief bellowed as Oddmar leapt away. The skies turned dark. Thunder struck. Suddenly, the villagers vanished. Oddmar was shocked. Who took his people? Was it the gods? Why was he left behind? He had to find out. Oddmar wasn't used to days like this. What was he even fighting for? If he somehow retrieved his villagers, would the chief still cast him out? Maybe, if he could capture the one responsible. Perhaps they'd forgive him for his life of cowardice. "Goblin!" shouted Oddmar. "Why are you watching me? I have questions for you." The creature bolted away, and Oddmar's attention turned to a wild boar. "Please, noble beast," pleaded Oddmar. "Help me catch that monster." Oddmar had found a great friend in the boar. Even though they'd lost track of the goblin, the boar had given him more help than anyone in recent years. Just as Oddmar bid his new friend farewell, suddenly the fairy from his dream appeared. "I didn't grant these powers so you could spend your days chasing monsters," said the fairy pointedly. Oddmar was surprised and said, "I thought you only existed in my dream." "I gave you these powers for a reason," said the fairy. "We need your help, Oddmar." "Oh, help with what?" Oddmar asked reluctantly. "My people are gone. I need to find them." "You have to save the forest," said the fairy. "You have to restore balance to the world." "Restore balance?" Oddmar started.
But he was interrupted by a loud growl emanating from the forest. "You have to hurry," said the fairy. "We don't have much time, Oddmar." And in a flash, she was gone. A troll. And it was right in Oddmar's path. He needed to pass it in order to enter the forest. Oddmar was careful not to wake the troll, but it was too late. "You dare set foot in my forest?" roared the troll. "I am the protector of this forest." "Oh, this is a dream. Go back to sleep," Oddmar urged. "A dream?" replied the troll. "No. Oh, no. For you, it shall be a nightmare. You shall pay for what your kind has done to our home." Oddmar had to admit it. Without that strange monster he'd been chasing, he was lost. "Oddmar," the creature whispered as he snuck up on him from behind. Oddmar was startled, but quickly slammed the creature to the ground. He had finally caught the creature and demanded, "Tell me where you've taken my people, goblin." "Do I look like a goblin to you?" the creature replied. Oddmar became even more enraged. Okay. Look," the creature said nervously. "I don't know where they've taken them, and I don't know who did it. I don't know why you would even care. There's an elder deep in the forest. He knows everything that happens here. If they're in the forest, he'll know. Just down the river." "All right, but if you're lying, you know I can catch you again," said Oddmar as he released the creature. Viking hut. It was strange there was one so deep in the forest. Could this be the place the goblin spoke of? Perhaps inside there were answers. The hut was abandoned. All that remained was a book. Although Oddmar was never one for reading, he opened it. Inside the book it read, "Diary of Vaskar, the Disgraced." Could his old friend still be alive? With Oddmar's parents gone, Vaskar took Oddmar in. Despite this huge responsibility at such a young age, Vaskar had impressed the chief and become a promising young warrior. The chief was so impressed, he decided Vaskar was to lead the Vikings into the forest for the first time. Vaskar went to the forest alone to prepare. But the more he went out there, the less he wanted to hurt anything within it. He begged the chief to reconsider, but the chief was not a very thoughtful man. When Vaskar refused to lead the charge, he was labeled a traitor and was banished. Much time passed, and a fairy visited Vaskar. A great threat to the forest was looming, and her people were in danger. She knew she could trust him with the great power to save the forest. He had no idea he was to fight the god of chaos. Vaskar was almost victorious, but Loki, in desperation, turned Vaskar's own powers against him. He was cursed, but Loki was driven from the forest for now. The curse was quickly consuming Vaskar, but the fairy could not help. Loki's hold on the forest and their magic was still too tight. The fairy asked if there was anyone else who could help. Vaskar was reluctant to put his friend in danger, but he had no choice. Oddmar always asked himself why he never went out there, why he was too scared to try and help his friend as he had helped him. He often thought about that. But where was Vaskar now? Perhaps his answer laid further down the river.
cranky elder had been woken up by Oddmar and was eager to get back to sleep. "I'm sorry I woke you up," said Oddmar, "but I need your help to find my people." "The gods entrusted the forest to your people," the elder replied. "But you destroy it for your own gain. Why should I, the great elder of the forest, help you?" Oddmar didn't know how to respond and felt ashamed. "The forest goblin," Oddmar uttered. "He told me that you had answers. Please help me." The elder paused. He knew that the creature Oddmar was referring to had made a great sacrifice to protect the forest. He decided to help Oddmar. "Underneath the great mountain, there is a powerful golem," explained the elder. "It will not help you willingly, but it has the key to the gate between worlds." Oddmar's spirits were lifted and asked the elder, "Between worlds? Will I find my people there? Do you know where Vaskar is?" The elder yawned, closed his eyes, and muttered, "I grow tired, Viking. I'm not used to speaking this much." The elder fell into a deep slumber, and Oddmar was on his way. Oddmar ventured deeper into the forest and encountered a band of goblins holding a forest critter prisoner. Although his greatest challenge lay ahead in that mountain, and he was resolved to stay in his path, he knew that helping that poor critter was the right thing to do. "Come, you friend!" he shouted as he smashed the cage and freed the prisoner. The squirrely creature was thankful. In return, he agreed to help the Viking along his journey. Oddmar thanked the squirrel. He had taken him very far. Perhaps he could find help in this village. The village was deserted. Could Oddmar be the last Viking in all of the land? If he failed, would he be destined to walk alone until the end of his days? Oddmar had heard stories as a child of the beast of legend that lurked below the water. But unless disturbed, that is where it would stay. The crack. It was real. Perhaps the chief's wish would come true. Oddmar's senses had sharpened throughout his journey. He could feel someone was watching him. "I know you're there, goblin," said Oddmar firmly. "I am not a goblin, Oddmar," said the creature and sighed. "I may look like this now, but there was a time when you and I were not that different. It couldn't be, could it?" Not only had this creature been helping him all along, but this creature was in fact his oldest friend. "Vaskar?" The creature protested, but it was no use. Oddmar had many questions for his oldest friends, and many stories he wished to relive. Of the time they chased chickens thinking they were small dragons, or pretended to be the chief so they could steal desserts. To have found friendship again, so many years after being alone. With a sense of shame, Vaskar looked down and said, "I'm not Vaskar anymore. I've not been since I was cast out. Now I'm even less. I didn't want to tell you because I didn't want you to see me like this." "Stop it," Oddmar interrupted. "You should have told me. It's okay, I know what's happened to you. But this time, you're not alone. Together, we can save the forest and save our people." The two friends were reunited, and although their quest was far from over, their spirits were high. Could it be that all was not as bleak as it once appeared?
further through the forest, getting closer towards the end of their journey. What was it like to fight the god of chaos? Asked Oddmar. Oh, we do not speak of him, Replied Vaska. He's vain. He loves the stories people tell of him, the words called to him. Oddmar turned to his friend and said, I'm not afraid of Loki. Thunder struck, and the fairy appeared. Fairy! Said Oddmar. The elder told me I needed to ascend a mountain to retrieve a key. A key that opens a gate between worlds. The fairy paused, her expression twisting. Something was wrong. The elder lied to you, said the fairy. The only way out of this world is death. This is not the fairy! Vaska shouted. Oddmar stood fast. He would not act. It's time for you to join your fellow warriors. The fairy roared in a dark voice. The fairy's eyes turned green, and a bolt of lightning extended towards Oddmar. But Vaska leapt in front of his friend, shielding Oddmar from the magic. Once again, Oddmar had lost his oldest friend. Vaska, always the hero, wasn't he? The fairy said nefariously. I will not give you the honor of joining your friends. I will curse you, just as I cursed Vaska. Oddmar was enraged, but did not know what to do. I too am cursed, Oddmar. The fairy continued. My curse is not to sit alongside my fellow gods. They do not accept me, but I aspire to even greater heights. Your people will help me. They will break through the gates of Valhalla for me, so that I may take my rightful place. I am the greatest god, for I am the god of chaos. I am Loki. In a flash, Loki was gone. Oddmar scaled the cliff, alone. His allies were gone, and his heart was broken. Yet he continued to push forward. Loki's curse. It was real. Just as it turned Vaska, it too would turn him. It would fail the forest and his village. Perhaps, he thought, the world was better off with no Vikings in it. But he would not have to fight alone. For in front of him, he saw a familiar pair of tusks which he didn't expect this far up the mountain. Perhaps all was not lost. Oddmar had done it. He had reached the cave the elder had told him of. He would soon have to face the golem. The fairy was waiting for him at the entrance. You've proved yourself, said the fairy. You've passed the test. I'll return Vaska to you, and you can rebuild your village free of that tyrant chief and those who judged you so harshly. Oddmar knew this was not the fairy. This was just another deceitful trick by Loki. He was not fooled. Loki shifted into his true form and menacingly said, I guess my trick didn't work. You're not as dumb as you look. But then again, maybe the pig is the brains of this operation. With Loki distracted by the sound of his own voice, his guard was down. This was Oddmar's chance. Oddmar and his trusted companion charged towards Loki, but were quickly struck down by a bolt of lightning that reflected off Oddmar's shield. With the influence of his power, Loki was confident that Oddmar would stand no chance against the golem. He used his magic to wake the ancient golem and left Oddmar to fight for his life. Over. Oddmar had won. Weary but resolved, he had found the shiny red gem that was the
key to saving his people. Oddmar held the key up high and waited for something to happen, but quickly realized he didn't know how to use it. Suddenly, a vicious band of goblins swooped down on Oddmar. He struggled to hold on to the key, but there were too many goblins. Oddmar was overwhelmed. They snatched the key and ran away. Goblins. Their treachery had no limits. Oddmar was despaired and lost. He wondered what Vaskar would have done in his place. As he thought about this, the fairy appeared by his side. With a heavy heart, the fairy told him, "I'm sorry that I put this burden on you. The fate of the forest and the fate of your people is now in Loki's hands." Oddmar disheartedly said, "Loki's curse is consuming my strength. I grow weaker by the day. Loki still has the key and I don't know where he is." The fairy looked toward Oddmar and said, "Loki has taken the key to the edge of the world. There the key can be used to open a portal between worlds. Your people are trapped there." Oddmar knew what he had to do. He had to get to the edge of the world, and he had to face Loki and finish what Vaskar had started. The fairy's magic was fading, and she used the last of her powers to summon a guiding spirit for Oddmar. It was still and quiet in the chamber. No more goblins. No more monsters. Just silence. The beautiful man-made carvings giving way to the natural forest and its magic. Here was the uneasy place where the worlds joined. It was as if the gods knew one day there would be a just cause for a mortal to travel beyond this place. Oddmar felt at home here. He had spent his life torn between the worlds in his own head and the world of Vikings. This was a place of compromise. Maybe his people could learn from this. Maybe they would no longer destroy and take. Maybe he could truly save them. Not just from death, but from themselves. Loki emerged in front of the gate and said, "Are you here to join your friends, Viking?" "You know, I could use someone like you in my army." "I will never join you," Oddmar cried out as he charged towards Loki. He was ready to fight. "Do you even think your people want to be saved by you?" said Loki with a mocking smile. "They will march in the army of the god of chaos. They will be known as the ones who broke down the gates of Valhalla. No more lies!" Oddmar bellowed. He would not be manipulated. "I have never told you a lie," said Loki confidently. "I'm simply predicting your future." Oddmar had done it. But he did not know what waited for him behind that door. He would soon find out. His villagers looked broken and lost of all hope. They were astonished at the sight of Oddmar. They had misjudged him. They had not believed in him. But they would never doubt him again. "Vaskar," said Oddmar as he embraced his old friend. "Your curse has been lifted. I barely recognize you." "Aye," said Vaskar. "Now with Loki defeated, the fairies regained her strength." The fairy came forth and said, "You have done well, Oddmar. Take this. It shall lift your curse. Consider it a thank you gift from the forest." Balance and order had been restored. Oddmar was no longer cursed. As he regained his strength, he
realized that for the first time in his life, he believed in himself. In front of the gates of Valhalla, he looked up in awe, wondering if his parents were proud of him. Oddmar was not ready to meet them, not just yet, but he'd hoped he'd earned a place by their side. He had become a true Viking. Então, pessoal, essa foi a série incrível de Oddmar. Espero muito que vocês tenham gostado dessa série. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Nós não matamos o monstro lá, porque ele era muito difícil, mas, né, pelo menos nós vimos toda a história dele. Por causa que aquele bicho é muito difícil, vai ficar mais de 2 horas tentando matar aquele bicho, ou mais, ou 1 hora. Até agora foi 1 hora foi uns 30 minutos de história. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa série. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para não perder nenhum vídeo. Então, pessoal, essa foi a série. Muito que vocês tenham gostado e tchau!